Olá, este é o programa A Prova Final, uma parceria da TV Justiça e a rede LFG. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial aqui na rede LFG. E hoje, com o tema do dia, trabalharemos a ação renovatória de locação empresarial. Nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro deles, o tema do dia. No segundo deles, Pergunte ao Professor, um bloco em que os nossos telespectadores participam trazendo seus questionamentos, as suas dúvidas, respondidas pelo professor. E no terceiro bloco, o X da questão, onde traremos 2 questões do exame de ordem relacionadas com o tema do dia, hoje, a ação renovatória de locação empresarial. Te aguardo em seguida para o tema do dia. Até! Olá, agora com o tema do dia, ação renovatória de locação empresarial. E nada temos a falar sobre a renovação da locação empresarial nos seus aspectos processuais, portanto, relacionados com a própria ação e o direito de ação, se eventualmente antes não conversarmos um pouco a respeito do ponto de negócio, o ponto que desenvolve o negócio daquela atividade empresária, seja para a produção, seja para o comércio, a comercialização, a circulação de bens, ou então para uma determinada prestação de serviços. A ação renovatória de locação empresarial visa assegurar direitos relacionados com o ponto empresarial. Sim, e esses direitos, eles se relacionam a que espécie de direito material? Em que situação de direito material conversamos a esse respeito? Bom, a princípio, vale falar aí do ponto empresarial como um elemento incorpóreo que faz parte do conjunto de bens organizados para a atividade empresarial. Esses bens, sejam eles materiais ou imateriais, eles fazem parte de uma universalidade de fato, chamada estabelecimento empresarial. Conjunto de bens que está organizado para o bom desenvolvimento e o prosperar da atividade do empresário ou mesmo da sociedade empresária. Neste conjunto de bens, é claro que alguns deles se destacam e hoje conversaremos e colocaremos em destaque o ponto empresarial, um elemento incorpóreo, se não o mais importante, dentre os mais importantes para o desenvolvimento desta atividade, da atividade empresarial. E nem sempre o ponto empresarial, ele tem a sua localização a mesma que a propriedade do seu titular, empresário ou sociedade empresária. Em vezes, a sua localização, o imóvel, e agora dizendo de maneira técnica, o imóvel, ele pertence a um titular distinto daquele que titulariza a empresa. Bom, então nós estamos falando em um empresário, individual ou sociedade, que titulariza a empresa, a atividade ali desenvolvida, produzindo, comercializando bens, prestando serviços, com os bens materiais e imateriais, e eventualmente o imóvel de propriedade, de titularidade de um outro. Sim, é exatamente disso que nós estamos falando. Estamos falando mais. Estamos falando de um ponto empresarial, portanto, um local em que as atividades são desenvolvidas, que faz com que o empresário, a sociedade empresário, se relacione com a freguesia, que são aquelas pessoas que estão relacionadas com a localização em que a atividade é desenvolvida, com a clientela, portanto, a capacidade que aquele conjunto de bens materiais e imateriais, aquela atividade empresária tem de se relacionar com determinados clientes, e a logística, a forma como tudo isso está organizado. Percebam que nós temos sim aqui a titularidade de 2 propriedades distintas. Uma delas, a propriedade daquele que titulariza a empresa, a atividade organizada. Em outra situação, aquele que titulariza o imóvel. É lógico
que nós estamos falando aqui de um contrato de locação para instalar a empresa como atividade que desenvolve tudo aquilo que é uma produção, uma comercialização ou uma prestação de serviços, ainda que estejamos por falar nas 3 hipóteses econômicas numa única. E é verdade que em grande parte das vezes o titular da empresa não é o mesmo que o titular da propriedade imobiliária em que a empresa é desenvolvida. Nessas questões, nessas situações, temos a hipótese em que o empresário loca um imóvel para ali desenvolver o seu negócio. E aí faz a freguesia, portanto, aquelas pessoas que se relacionam com aquela boa localização, vamos imaginar um posto de gasolina. Um posto de gasolina no seu bairro, na sua região, naquela situação, naquele momento em que faltou gasolina no tanque de combustível do seu veículo, você já pensa, poxa, tranquilo, daqui 500 metros tem um posto de gasolina bom, da bandeira tal, ou seja, aquela pessoa já se relaciona com a atividade ali desenvolvida. Essa pessoa faz parte da freguesia. Em outras hipóteses, já de um modo mais genérico, existe também aquilo que se fala em clientela. Aquele que se relaciona num elo possível para toda aquela atividade. No caso, o exemplo do posto de gasolina. Lembrando-se, é claro, daquilo que é a logística envolvida na organização de todos aqueles bens materiais e imateriais para desenvolver a empresa. Isso tudo tem um valor que é superior à somatória desses bens. Um valor que ganha em subjetividade quando falamos na valorização da maneira como o empresário posiciona todos aqueles bens para desenvolver a atividade empresária. Quando falamos em tudo isso, relacionado com aquela localização, nós estamos falando no ponto empresarial. O ponto empresarial, portanto, um espaço geográfico que a empresa se utiliza desenvolvendo a sua atividade em prol do consumidor. Percebam que até aqui, quando falamos no que é o ponto empresarial e na sua importância, nós ainda não falamos na propriedade imobiliária. Porque, independentemente da propriedade imobiliária, essa capacidade do ponto de atender os clientes, de se relacionar com os clientes, também tem um valor. Tem um valor autônomo, tem um valor diferenciado. O titular do ponto empresarial, não importa se em locação ou não, é o empresário, é a sociedade empresária. Que, se o imóvel for do mesmo titular da empresa, vai ser tranquilo, não haverá polêmica. E é claro que nós não precisaremos pensar a legislação para proteger o empresário que tem o seu ponto de negócio, quando a propriedade imobiliária também é dele. E aí ele poderá usar, poderá fruir daquela propriedade imobiliária. Nós só falamos em proteção do ponto empresarial quando, de fato, o empresário é um titular distinto do titular da propriedade imobiliária. É exatamente aqui que nós vamos trazer um ponto de intersecção ao nosso estudo. E aí, é pensar no seguinte: no passado, não havia uma proteção específica para o locatário titular de atividade empresarial. Isso significa que a atividade empresária era posicionada naquela localização geográfica, naquela localidade, se desenvolvia 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos,